Eu sou a Alexa do primeiro ano A e eu vou estar explicando o livro 8, capítulo 8. E eu vou iniciar esse vídeo falando sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é uma doutrina vigente. E o que é uma doutrina? É uma doutrina econômica vigente. E o que é uma doutrina? Doutrina econômica é a cara que um sistema econômico tem durante determinado período da história. E antes de falarmos do neoliberalismo, nós devemos lembrar de uma outra doutrina que se chama o liberalismo clássico, que foi teorizada por Adam Smith. E o princípio básico do liberalismo era que o Estado não deveria intervir na economia. Depois da crise do liberalismo, ele foi substituído por outra doutrina chamada de keynesianismo. E depois da crise do keynesianismo é que vem surgir o neoliberalismo como uma nova forma de organização da economia capitalista. E os princípios do neoliberalismo é a mínima intervenção do Estado, a abertura econômica, privatizações e a flexibilidade das leis trabalhistas. Dentro do neoliberalismo, o Estado ele trabalha para ficar fora do conjunto econômico. E o objetivo de tudo isso é a redução dos gastos públicos. O neoliberalismo ele chega ao Brasil em duas fases. A primeira fase é durante o governo de Fernando Collor e a segunda é durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A principal crítica feita a essa doutrina é o fato que, a partir das suas ações, o neoliberalismo ele garante mais direito aos países desenvolvidos, minimizando as leis trabalhistas. E agora eu vou estar falando sobre a reforma sindical. A reforma fiscal do governo, eles queriam acabar com a contribuição sindical, que todo trabalhador pagava uma vez por ano do salário para o sindicato e as empresas também. Então, eles queriam acabar com esse pagamento e também eles estavam visando mais o acordo coletivo que vai ter força de lei. Ou seja, o que eles decidirem na Assembleia com os patrões, os acordos coletivos terão mais força de lei e algumas flexibilizações porque os trabalhos modernizaram. E outra coisa, tem alguns trabalhos que fugiam dos padrões de antigamente. Então, houve essa mudança para adequar a modernidade. Novas formas de trabalho, novas formas de relação do trabalhador e do patrão mudaram. Então, essa mudança, né, ela veio para modernizar essa relação entre sindicato, trabalhador e patrão, visando o coletivo, né? Visando os acordos feitos coletivamente. E para finalizarmos a nossa explicação, eu vou estar falando sobre a história do trabalho no Brasil. A história do trabalho do Brasil, ela foi marcada pelo longo período de escravidão, e a inserção da mão de obra imigrante para o trabalho nas fazendas de café e nas indústrias. E sim, a escravidão foi abolida há muito tempo, mas quando o pessoal era escravizado, eles não tinham nenhum direito, e eles não recebiam pagamento nenhum. O trabalho livre, ele também ocorria em menor proporção, tá? E outra coisa que vale lembrar é que com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho nas cidades se desenvolveram com maior intensidade e várias leis trabalhistas foram conquistadas. Outra coisa que nós devemos lembrar é que as atividades no meio rural são realizadas informalmente e que o trabalho infantil, que muitas pessoas acham que não existe, que já acabou, né? Não é verdade. O trabalho infantil, infelizmente, ainda ocorre no Brasil e muitas das vezes as crianças, elas trabalham para sustentar os seus pais. E nos dias de hoje, o trabalho está quase sempre
associado ao constante desenvolvimento de novas técnicas. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.